Fala, cara aluno, tudo bem com você? Seja mais uma vez bem-vindo aqui no canal para a gente tratar aí de geografia para a SpaceX, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E hoje vamos responder questões relacionadas, sabe a quê? Ao comércio mundial. Vamos aí então tratar de questões bem bacaninhas, vou ler para você se dar bem, aquele esquema de sempre, ó, dá uma olhada aqui, ó, gabaritajamilitar.com.br, a melhor plataforma de humanas para você se dar bem aí nos concursos militares como a SpaceX. Vamos então já para a primeira questão então é a seguinte, atenção, leia os relatos a seguir. Ao final da reunião ministerial da Organização do Mundial do Comércio, a OMC, em julho de 2008, a sensação foi de desalento, como fica evidente nas palavras do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. É uma pena, pois para qualquer observador externo, seria inacreditável que depois do progresso alcançado, nós não conseguimos chegar a uma conclusão. Mike Froman, o representante do governo dos Estados Unidos para assuntos de comércio internacional, escreveu um artigo publicado ontem no jornal Financial Times, que a agenda do desenvolvimento da rodada de Doha, iniciada há 14 anos atrás, deveria ser substituída porque ela simplesmente não produziu resultados. O fracasso atribuído por Celso Amorim e Mike Froman às sucessivas negociações acerca do comércio internacional de commodities e de bens industrializados deveu-se principalmente por quê? Vamos começar assim, gente. Primeiro, o que é a rodada de Doha? A rodada de Doha era uma negociação comercial multilateral, certo? Que foi coordenada aí pela OMC a partir dos anos 2001. Ela servia basicamente aí para organizar todas as questões aí para que pudesse ter comércio mais justo e mais leal aí para todas as pessoas, beleza? Então, aconteceu um fracasso dessa situação. Por quê? Qual é o motivo que isso acabou gerando esse tal de fracasso, certo? Primeiro, não houve consenso entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos sobre o comércio de bens e seguros ambientalmente sustentáveis. Na verdade, até houve um certo consenso, pessoal, tá? Porém, os desenvolvidos, eles queriam ter o quê? Eles desejavam ter um maior acesso aos mercados aí do G20 para a entrada dos produtos industrializados. Então, nesse sentido, o consenso ficava justamente aí quando eles, os mais ricos, queriam mais participação, enquanto que os mais pobres, eles queriam fazer o processo do quê? De fazer aí um travamento, fazer um fechamento das portas aí desses produtos dos subdesenvolvidos. Então, basicamente, essa questão aqui é por causa disso, é a desconsiderada. A letra B diz assim: os países desenvolvidos exigiram que os países em desenvolvimento eliminassem os subsídios oferecidos pelos governos desses países às suas produções agrícolas, a fim de ampliar a participação de seus próprios produtos agrícolas no comércio internacional. Na verdade foi o contrário. Na verdade, aí os países subdesenvolvidos é que exigiram dos países desenvolvidos que diminuíssem os subsídios justamente para que eles pudessem entrar nesses mercados. Então, nesse contexto aí, essa questão está errada justamente por causa disso, certo? Então, a gente desconsidera a letra B também. A letra C, no tema da liberalização do comércio agrícola de bens não agrícolas, continua a figurar como a principal entrave político nas relações de comércio entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. A liberalização do comércio é o que vai definir todo esse processo, pessoal. O que eles querem com a reforma do Doha? Acabar com o protecionismo. Esse cara aqui, ó, que é o grande fator aí que impede. Então a negociação aí na rodada de Doha até chegou a um impasse, que acabou aí que nenhum dos dois lados acabou cedendo. Nem os países desenvolvidos que estavam fechando os portões, nem os países subdesenvolvidos que estavam aí querendo que eles entrassem e fazer de algum jeito. Acabou que nada disso foi para frente. O comércio mundial acabou ainda ficando bastante ameaçado, inclusive aí devido a essas ondas protecionistas, certo? Então a resposta aqui, pessoal, é a letra C, tá? A resposta é a letra C, mas vamos dar uma olhada nas barbaridades das outras questões ali, tá? Não houve consenso entre países desenvolvidos e em desenvolvimento acerca da redução das emissões de gases. Bom, emissão de reduções de gases, gente, não é, obviamente, a rodada de Doha, tá? É Acordo de Paris ou Protocolo de Kyoto, beleza? Então, nesse caso, a gente já desconsidera essa situação aqui. Letra E. Ocorreu por parte da Organização Mundial do Comércio a imposição de medidas impopulares
para equilíbrio das contas públicas dos países desenvolvidos. Galera, a OMC ela só tem caráter consultivo, tá? E de recomendação, ela não tem caráter deliberativo. Então, nesse caso, a letra E então não pode fazer sentido. A OMC não impõe nenhuma medida para ninguém, certo? Porque ela não tem poder deliberativo, ela só tem poder aí de recomendação. Então, nesse caso, a letra E acaba estando incorreta nessa parte, beleza? Bom, vamos lá então para a próxima questão. Próxima questão então, ela diz aqui, ó, desde 2007, o saldo comercial brasileiro vem apresentando tendência de queda, puxada pelo mau comportamento do setor industrial e em consequência da perda da competitividade da economia brasileira. A perda sistêmica da competitividade da indústria nacional e a consequente queda da sua participação na formação da riqueza nacional estão associadas, entre outros fatores, o quê? O que será que está aqui associado? Bom, para começar, pessoal, aos elevados custos de deslocamento, e esse tipo de queda da participação está ocasionado aí aos elevados custos de deslocamento? Sim, faz sentido. Em virtude do predomínio de rodovias e da precária integração dos modais de transporte? Sim, lembre que o fator aí, o principal modal de transporte brasileiro é o modal rodoviário, tá? E por ser um modal rodoviário, pessoal, ele tem um alto custo de manutenção, ele tem um alto custo de combustível, a tonelagem de carga deles é muito baixa e também acaba tendo aí uma diminuição da quantidade de carga que acaba carregando. Então, nesse caso, a número 1 está certa, tá? A gente coloca aqui como verdadeira. Vamos continuar? Então, a consequência, a participação na formação de riqueza nacional estão associadas, entre outros, à grande dispersão espacial da indústria brasileira em regiões historicamente periféricas. Nesse caso, então, faz sentido aí o fator justamente aí da perda da competitividade, tá? Porque está dispersa essa indústria brasileira? Não, pessoal, não tem sentido. As indústrias brasileiras, inclusive, é bastante concentrada no Sudeste, tá? Claro que se observou ao longo do tempo aí o processo de descentralização nessas últimas décadas, mas esse fator ele não explica a crise, tá? É importante lembrar. Então, nesse caso aqui, a gente desconsidera a 2, fechou? 3. A baixa taxa de inovação da indústria brasileira, aliada ao fato de que dessa inovação estar mais relacionada à aquisição de máquinas e equipamentos do que ao desenvolvimento de novos produtos. Essa perda sistêmica, então, está justamente na baixa taxa de inovação da indústria brasileira? Tá, faz sentido aqui, tá? Por quê? Porque essa tá mais... A inovação está relacionada mais à aquisição de máquinas do que necessariamente ao desenvolvimento, à criação de novos projetos, beleza? A número 4 está associada aos inúmeros acordos bilaterais assinados pelo país, restringindo o número de seus parceiros comerciais no mercado externo? Não. O Brasil fez poucos acordos comerciais bilaterais de comércio, visto que acabou priorizando ao longo do tempo aí as relações comerciais com o Mercosul e também as negociações da OMC acabaram tendo aí pouco êxito. Então, por isso, acabou não fazendo sentido essa questão número 4 aqui. Tá? Uma vez que o Brasil fez poucos acordos bilaterais. Então a gente vai desconsiderar o número 4. Aqui você já tem mais ou menos ideia de qual seja, mas vamos lá então. Só a última aqui. Estão associados à fraca mecanização das operações portuárias, de embarque e desembarque, a intrincada burocracia nos portos? Sim, na verdade... Desculpa. Na verdade a gente tem aí uma dificuldade muito grande aí de exportação. Justamente porque, primeiro, devido aí à questão da burocracia dos portos, a questão do gargalo das rodovias, devido aí a processos burocráticos, enfim, acaba gerando diversos problemas de atraso e congestionamento. Então a número 1, a número 3 e a número 5 está verdadeira, a única que diz que está aqui é a letra C também, pessoal, C de capitão, C de conquistei aí, C de cadete, C de vamos nessa. Sei lá, não fez sentido, mas vamos embora. Próxima questão. Tá? Essa aqui, vamos lá. Sobre o comércio mundial, podemos afirmar que... Número 1. Atualmente o Japão e o Egito estão entre os maiores importadores cereais mundiais. Ou melhor, importadores mundiais de cereais, não cereais mundiais, né? Enfim,
Hoje nós temos aí os Estados Unidos, ou melhor, o Japão e o Egito como os maiores importadores, justamente por quê? Porque nesses lugares não tem aí produção, área, cultivo, espaço geográfico propício para isso, certo? Então é um tipo de alimento que eles consomem bastante, porém eles não produzem, então eles acabam sendo os maiores produtores aí de cereais, seja para ração animal, seja para produção de óleo, seja para produção de matérias industrializadas, aí, alimentos industrializados, tudo isso acaba sendo importante. A número 2. Ao contrário da União Europeia, dos Estados Unidos e da China, o Brasil exibe elevado saldo positivo na sua balança comercial de produtos agrícolas. Sim, pessoal, faz sentido também. O Brasil sim tem aí um grande fator importante aí na questão da balança comercial agrícola. A gente exporta muito mais do que a gente importa, porque a gente tem um terrenão gigantesco aqui, então dá para fazer plantação adoidado, beleza? Nesse caso, então, vamos lá. Temos aqui a 1 e a 2, tá? Então, qual que a gente pode descartar? Na verdade, aqui, se a gente parar pra pensar, a gente já matou a questão, porque não pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa e não pode ser essa. Só pode ser a letra C, tá? Mas vamos ver então por que as outras estão erradas. Na última década, o aumento de investimentos do agronegócio e da difusão dos mecanismos geneticamente modificados, OGM, na agricultura fizeram com que o comércio mundial de produtos agrícolas superasse o valor do comércio mundial de manufaturados. Galera, em valor os produtos manufaturados, eles apresentam um maior valor agregado, tá? Portanto, eles são muito mais valorizados que as commodities. O que é commodity, Silvestre? Commodity tem esses produtos aí primários que são vendidos aí e que tem cotação no mercado mundial, tá? Nesse caso, então, o comércio mundial de produtos agrícolas, ele não é superior ao produto aí das indústrias. Porém, acaba tendo, tem mais, a quantidade é maior, mas o valor agregado da indústria é muito maior. Então, por isso que essa questão aqui, número 3, está errada. Número 4. Podemos afirmar que graças à Organização Mundial do Comércio, em 2002, pôs fim à política de subsídios agrícolas concedida pelos países desenvolvidos aos seus agricultores. Países como Brasil e Argentina têm obtido maior destaque no comércio mundial de produtos agrícolas. Bom, a OMC ela não conseguiu eliminar aí os subsídios agrícolas, tá, pessoal? E o protecionismo desses países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, acabou sendo cada vez maior e não dando chances para que esses países acabassem entrando aí no mercado deles. Então, por isso, a gente desconsidera a número 4. Por fim, número 5. Devido aos elevados custos de transporte de carga do Brasil, a soja brasileira vem perdendo paulatinamente, ou seja, de vez em quando, aí bem devagarzinho, posição de destaque entre os grandes exportadores mundiais. Apesar desses produtos aí terem problemas, o transporte no Brasil tem um problema gigantesco, o Brasil ele apresenta uma elevadíssima produtividade da soja, e isso acabou fazendo com que o Brasil se transformasse aí no maior exportador mundial de soja, tá? Grande parte dessa exportação de soja brasileira acaba indo para a China, obviamente, mas aí nós nos tornamos aí o principal exportador. E aí nós temos então, a gente tem essas questões aqui, tá? Essa aqui é errada, então 1 e 2 é verdadeira, então a resposta, como eu já tinha dito para vocês, é letra C, C de cadete do exército. Beleza, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui, galera, e tenho certeza que você hoje gabaritou. Se você ainda acertou as 3, parabéns, mandaram bem. Se você não acertou, não tem problema, corre lá, gabaritageomilitar.com.br e faça o curso aí de humanas para SpaceX, que ó, tá top, eu garanto, eu tenho certeza que você vai se dar bem. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui, tchau!